Estamos então agora nesse momento dando início ao nosso estudo. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no texto de Apocalipse. Apocalipse, capítulo de número 6. Apocalipse, capítulo de número 6. Nós vamos ler hoje do verso 9 ao verso 11, é o quinto selo. Na semana passada nós abrimos o texto e vimos a abertura de 4 selos. É o cordeiro, o digno encontrado, com o rolo selado com 7 selos, escrito por dentro e por fora, e ele era o único capaz de abrir os selos. Nós falamos na semana passada que abrir o selo significava realizar os atos do plano de Deus. Criação, redenção, providência, consumação. É a capacidade de realizar os atos de Deus. E Jesus foi esse encontrado, ele é o Cordeiro, digno de realizar o plano de Deus. Então hoje nós vamos estar continuando o nosso estudo no capítulo 6 e nós vamos refletir nesta oportunidade sobre... Nós vamos refletir nessa oportunidade sobre o clamor dos mártires. Leia comigo aí, capítulo 6 de Apocalipse, versos 9 a 11, assim diz, Apocalipse 6, de 9 a 11, assim diz: quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca e lhes disseram que repousassem ainda por um pouco tempo, até que se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos, como igualmente. Ele reconectou. Aí quando você coloca de novo, eu coloquei de novo, aí voltou aquela plaquinha. Estamos com problema em reproduzir o vídeo. Você tá no ar, pode continuar. Você tá no ar. Mas é só o atraso que foi. Voltou, pode continuar. Pode falar. Meus irmãos, boa noite. Eu estou continuando aqui então com você. Eu acredito que eu estou no ar nesse momento. Você está me ouvindo? Pode dar um retorno, por favor, no teclado rápido aí, para que a nossa diretora nos auxilie aqui. Então eu vou continuar. Começando então na nossa introdução, abrimos os 4 selos naquela semana passada, e ao abrir os 4 selos você viu exatamente os 4 cavaleiros e seus cavalos. À medida que se abria um selo, um cavaleiro era solto com o seu cavalo e ele tinha uma tarefa a cumprir. Só para lembrarmos aqui rapidamente, então, os 4 cavaleiros do Apocalipse. O cavalo branco, nós identificamos esse cavalo branco com Cristo e o Evangelho. Aquele que saiu vencendo e para vencer. Agora ele pode pregar o Evangelho, agora a igreja pode pregar o Evangelho, anunciar a salvação em Cristo, porque ele veio vencendo e para vencer. O segundo cavalo é o cavalo vermelho, indicava a perseguição à igreja e as guerras no mundo geral, trazendo caos especialmente contra a igreja. O cavalo preto é a escassez e a fome, resultado próprio, inclusive, das próprias guerras e na vida da igreja durante cerca de quase 300 anos, resultado das próprias perseguições que a igreja sofreu naqueles primeiros anos e depois em outros anos seguintes. E isso é uma realidade não só cronologicamente na vida da igreja, mas em todas as épocas o cavalo preto está solto. Escassez e fome
derivada de guerras. O cavalo amarelo é o quarto cavalo, o quarto selo, e ele representa a morte e o inferno, ou seja, a morte vem graçando em consequência das guerras, da perseguição, da escassez, da fome. A guerra vem destruindo as pessoas e destruindo os povos e destruindo a humanidade, e o inferno vem colhendo as vidas atrás. Essa era uma lembrança rápida do que falamos então na semana passada, e quero continuar a partir de hoje então no quinto selo. O cenário do quinto selo, o que nós podemos observar aí imediatamente nisto. Com a abertura do quinto selo, muda-se o cenário. Se você percebe, os 4 primeiros selos, as atividades ou as ações realizadas estavam aqui na terra. Você percebe isso? Soltou-se o cavalo branco, o evangelho podia ser pregado na terra. Soltou-se o cavalo vermelho, o segundo cavalo, e a perseguição veio contra a igreja e guerras aconteceram na terra. Abriu-se o terceiro selo, soltou-se o terceiro cavalo, o cavalo preto, e na terra houve escassez, fome e muita morte derivada disto. Soltou-se o quarto cavalo, ou abriu-se o quarto selo, o quarto cavalo, e na terra houve muita morte. Então as ações dos primeiros 4 selos reportam a vida na terra e atingem a igreja na terra. Mas o quinto selo muda. Percebe isso? Olha o quinto selo, abriu-se o quinto selo e eu vi debaixo do altar, e aqui é lá na presença de Deus, debaixo do trono, próximo ali a presença augusta de Deus. Então a reportagem agora passa da terra para o céu. Quem abre o selo? Lembre disso, quem abre os selos é o único que é digno encontrado. É o Senhor Jesus, é o Cordeiro de Deus, ele é aquele que abre os selos do livro. E você pode perceber então, Jesus Cristo é esse único encontrado. Percebe-se também que as pessoas que já morreram pela sua fé estão no céu. Aqui você vê debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos, versículo 9 aí, as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus. Lembrando então que essas pessoas morreram, estão lá no céu, na presença de Deus, diante da sua pessoa augusta, mas ainda não ressuscitaram. Quem está lá são almas. São seres incorpóreos espirituais. Então você pode conferir isso mais uma vez aí no versículo 9. Essas pessoas foram mortas e a matança do povo de Deus continua na história. Não foram apenas aquelas que morreram lá nos dias do Apocalipse, lá nos dias de João, mas aqui é a presença de todos quantos morreram crendo no Evangelho. Nós vamos aprender e perceber isto no decorrer desse texto. Então, a matança do povo de Deus, ou a morte do povo de Deus, continua acontecendo, mas como diz o Salmo 84, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Cada um de nós, meus irmãos, que fechamos os olhos aqui, nos apresentamos na presença do trono de Deus lá na eternidade. Cada um deles. As almas sobrevivem sem o corpo e são conscientes. E elas não estão dormindo, elas estão no céu, na presença de Deus. E elas estão conscientes do que acontece ali. Elas falam e elas manifestam o seu sentimento. Percebe? Eu quero colocar rapidamente aqui que existem doutrinas que se dizem até mesmo evangélicas que acreditam no sono da alma. Que as almas estão dormindo e elas estão sem consciência nesse momento. Isso não condiz com a palavra de Deus, e esse que é um dos textos que nos ajudam a fundamentar a plena consciência das almas, e elas estão acordadas e vivas. O Senhor disse: eu sou Deus de vivos e não Deus de mortos. Então essa é um aprendizado, é uma lição que nós abstraímos rapidamente desse texto. O quinto selo, meus irmãos, mais uma vez, como os 4 primeiros, eles não apontam, o quinto selo não aponta para um momento específico, único, pontual na história da raça humana, como se fosse um período da história da igreja.
acontecido ou a acontecer, mas ele faz paralelos com as cenas dos selos anteriores. Se nós dissemos que os selos anteriores reportam realidades da igreja em toda a sua trajetória histórica, o quinto selo não é diferente. Os santos de Deus continuam morrendo e a cada um que morre aqui se apresenta diante de Deus e estão lá na presença do trono divino. A abertura desse selo, ela reporta ao tempo então, desde a morte e ascensão do Senhor Jesus Cristo e até o seu regresso. Cada um de nós que estamos partindo aqui para o além, nós não estamos dormindo, não estamos inconscientes, mas estaremos acordados na presença daquele que é o Senhor da vida, o nosso Senhor. Um comentarista ou um judeu nos dias de João, Rabi Akiba, ele vai dizer o seguinte, que nos dias que ele ensinava que um judeu sepultado na terra de Israel é como se ele fosse sepultado debaixo do altar lá no templo. Ou seja, o judeu é um ente santo. Essa é a perspectiva do judaísmo e é como se ele estivesse sendo sepultado lá debaixo do altar no templo. E aquele que é sepultado debaixo do altar é como se ele estivesse sepultado debaixo do trono da glória de Deus. Essa é a figura que nós temos aqui com João. As almas estão debaixo do altar. As almas estão na presença da glória augusta de Deus. Ao abrir o quinto selo, então, o Cordeiro se utiliza aqui dessa figura da teologia judaica e mostra que as almas estão lá sob o altar, estão lá na presença do Deus bendito. Essa é a percepção que se tem ali do texto. Alguns comentaristas asseveram que o texto fala somente dos santos que tinham sofrido morte violenta por causa do seu testemunho. Ou seja, alguns comentaristas falam que essas almas aqui são apenas as almas daqueles que morreram como mártires, foram assassinados por causa da fé. Nós vamos crer um pouquinho diferente, entendemos que todos quantos morrem no Senhor descansam de suas fadigas e estão na presença do Deus bendito. Portanto, esse texto reporta a um tempo histórico, desde a glorificação do Senhor Jesus Cristo, a partir da sua ascensão, até o dia da sua volta. Cada discípulo de Jesus é essencialmente um mártir. Sabe o que significa a palavra mártir, traduzida para o nosso português? A maioria das vezes que ela aparece na Bíblia, testemunha. E vós sereis minhas testemunhas, disse Jesus lá em Atos capítulo 1, versículo 8. A palavra ali é mártir. E vós sereis meus mártires em todas as nações. Vocês vão testemunhar e, se preciso for, até mesmo morrer pelo Evangelho. Essa é a ideia. Cada um de nós somos mártires do Senhor. Nós o amamos a tal ponto que, se preciso for, nós morreremos por ele. Ou não é assim com você? Todos quantos são testemunhas do Senhor Jesus Cristo estão prontas e dispostas, se preciso for, dar a vida por ele. Esse é o sentimento de cada um de nós. Essa é a disposição de cada um de nós. Aqui no Brasil vivemos vida tranquila e mansa, nós não sabemos o que é dar a vida na morte pelo Senhor Jesus Cristo. Nós damos a vida em vida, vivemos e consumimos a nossa vida pela causa de Cristo, mas se preciso for, se um dia a perseguição vier tão violenta contra nós no Brasil, eu tenho certeza que você, que é um crente verdadeiro, vai estar disposto a morrer pelo Evangelho. Cada discípulo de Jesus é um mártir. Então aqui se tem em vista todos os crentes que morreram. Todas as testemunhas de Cristo que morreram estão lá na presença de Deus. Para cada verdadeiro crente, o seu alimento é a palavra de Deus e eles se nutrem do testemunho do Salvador. Olha o que diz aí o versículo 9 mais uma vez: as almas daqueles que morreram por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam, da martiria que sustentavam. Essa é a palavra ali no seu original. Cada crente verdadeiro, ele se alimenta disso, é da palavra de Deus. E ele se nutre do testemunho do Senhor. E ele é uma testemunha do Senhor, ele é um mártir do Senhor. Assim é comigo, assim é contigo. Todos os crentes entesouram a palavra de Deus em seus corações e confessam
o seu nome e consideram o seu testemunho como um emblema de compromisso com Cristo Jesus. Cada um de nós somos testemunhas de Cristo. Temos um compromisso de vida com Jesus. Não é isso que você tem lá no texto de Romanos, capítulo 10, versículo 9 e 10? Lembra? Se com a tua boca confessares, ou se com o teu coração creres em Jesus Cristo e com a tua boca confessares, serás salvo. Cada um de nós temos um compromisso de testemunhar essa nossa fé e a nossa salvação em Cristo Jesus. Mais uma vez, todos os crentes, portanto, são testemunhas de Jesus. Todos os crentes, portanto, são mártires do Evangelho de Jesus Cristo. O clamor dos santos mártires, ali debaixo do altar, ali na presença de Deus, o que é que eles clamavam? Diante do trono de Deus, os santos clamavam em alta voz ao juiz de toda a terra, e aqui eles vindicam justiça. Leia o versículo 10. Olha aí, Apocalipse, capítulo 6, versículo 10. Clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas do nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Esse era o clamor dos mártires ao Senhor. Até quando, Senhor, nós estaremos aqui e o Senhor não vai vingar o nosso sangue? Até quando, Senhor, nós estaremos aqui e o Senhor não vai consumar a história? Apocalipse 6,10 te mostra exatamente isso. Até quando, ó soberano Senhor, até quando o Senhor não vai julgar, nem vai vingar o nosso sangue? Mas perceba que eles adjetivam o soberano Senhor de santo e verdadeiro. Aqueles que estão na presença de Deus reconhecem exatamente quem é esse Deus maravilhoso, o Deus santo e verdadeiro. O clamor não é uma reclamação carregada de insatisfação, de muxoxo, de reclamação vazia perante o Senhor, mas a reclamação, o clamor deles é um anseio para que se faça a justiça de Deus. Até quando, Senhor, não julgas e nem vingas? Esse era o clamor deles. Era para que Deus fizesse justiça. Então não era uma reclamação insatisfeita, não era uma reclamação lamurienta, não era uma reclamação vazia de muxoxos ou carregada de muxoxos, de insatisfações, mas era um anseio do coração deles. Senhor, queremos ver o Senhor fazendo justiça por causa da nossa vida, por causa do nosso sangue derramado lá sobre a terra. Então o clamor não traz a ideia, meus irmãos, de um sofrimento, até porque lá essa ideia não existe mais. Não existe mais o sofrimento, não existe mais a dor, não existe mais a angústia. Mas esse clamor está carregado de um anseio para que se cumpra o plano de Deus. E qual é o plano de Deus? A salvação dos seus eleitos, e não apenas livrar as suas almas, mas ressuscitá-los e trazê-los em glória mais uma vez para a vida abençoada no lugar que Deus tem preparado para eles. O clamor dos mártires, meus irmãos, é dirigido ao soberano Senhor, qualificado aqui de santo e verdadeiro. Até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro? Olha só, eles reconhecem que Deus é o soberano Senhor e é santo e verdadeiro. A palavra soberano, lá no original, a palavra despotes, é usada no Novo Testamento para falar a Deus, sempre numa atitude de louvor, de oração, de petição, como um eterno ou como um termo estritamente teológico. Lembrando que a palavra despotes pode, quem sabe, dar uma ideia de um tirano, de alguém que vem com violência sobre as pessoas, mas quando fala que Deus é o despotes, é que Ele é o soberano Senhor de todo o universo e Ele trata o seu povo com amor, Ele trata o seu povo com misericórdia e com graça. Então é sempre voltado para Deus. Às vezes que esse termo aparece na Escritura, ele é voltado para Deus, para louvar a Deus porque Ele é o soberano. Ele é voltado para Deus em oração porque é ao soberano que nós oramos e é a Ele que nós podemos pedir. Se você correr rapidamente, olha um texto que te ajuda a perceber isso. Lucas capítulo 2, versículo 29,
rapidamente você pode olhar aí na sua Bíblia, Lucas capítulo 2, versículo 29, e o texto vai te ajudar a essa percepção aí de que Deus é o soberano Senhor. Olha o versículo 29 de Lucas 2, diz assim: agora, Senhor. E o termo aqui é esse reconhecimento de que ele é o déspota, o Kyrios. Agora, Senhor, pode despedir em paz o teu servo. Era Simeão orando a Deus e reconhecendo que Deus era o soberano. Você tem também a outra referência que te ajuda nisso, lá em Atos capítulo 4, é um texto talvez um pouquinho mais conhecido, Atos capítulo 4, versículo 24, depois que Pedro era preso lá na morte, Pedro e João eram presos e açoitados, e eles uma vez soltos, procuraram a igreja reunida e lá eles vão orar ao Senhor. No versículo 24, a igreja reunida, unânime, levanta a voz a Deus e diz: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra e tudo que neles há. E eles vão clamar ao Senhor. É a esse Deus soberano que nós louvamos, que nós oramos e que nós pedimos. A frase santo e verdadeiro, ela ocorre só na carta à igreja de Filadélfia, e onde se aplica a Jesus, ele é o santo e verdadeiro, e agora aqui se aplicando àquele que está assentado no trono, que é a figura de Deus Pai. Então, essa expressão, ela tem apenas esses dois usos no livro de Apocalipse. Santo e verdadeiro é Jesus, e santo e verdadeiro é Deus Pai. É assim que se refere o povo clamando ao Senhor ali sobre o altar. É a Jesus, lá em Apocalipse 3,17, você pode olhar rapidamente lá, 3,17, na carta à igreja de Filadélfia, diz que estou rico, não é aqui, peguei o texto errado, me desculpa aí. Versículo 14, né? A testemunha fiel e verdadeira. A fiel e verdadeira. Essa é a relação ali com Jesus. E agora aqui no versículo 10, a relação com Deus Pai. Só para lembrar aí os dois usos desse termo aqui no Apocalipse. Eu coloquei versículo 17, mas é versículo 7 no capítulo 3, viu? Santo, essa palavra santo, ela significa aquele que é totalmente sem pecado. Aplicada a Deus, essa palavra tem essa distinção. É aquele que é totalmente sem pecado, totalmente separado do pecado. A nós, ela também tem esse significado de separado do pecado, mas ela não reporta ao indivíduo que não tem pecado. Mas a Deus, ela tem essa função de mostrar que Deus é perfeito, é santo, ele é aquele que não tem mesmo nenhum pecado. A palavra verdadeiro significa aquele que é fidedigno, absolutamente digno de toda confiança. Essa é a palavra verdadeiro para Deus. Esses dois são conceitos, então, inseparáveis em João, e João vai usar, tanto nos evangelhos, nas cartas, e aqui em Apocalipse, essa dupla, santo e verdadeiro, como nominativos ao Senhor, mostrando que ele é o perfeito e mostrando que ele é o digno de toda a confiança. Quero caminhar mais com você. Os santos invocam a Deus e apelam para Ele, para que a sua santidade e verdade resplandeçam. Então, a nossa confiança em Deus é isso. Ele é o santo, Ele é o perfeito, Ele é o verdadeiro, Ele é o digno de confiança, e a nossa oração é para que Ele resplandeça com a sua santidade e com a sua verdade. Até quando não julgarás, nem vingarás o nosso sangue naqueles que habitam sobre a terra? Só um minutinho, meus irmãos, deixa eu ver se eu consigo mexer aqui no meu PowerPoint. Está travado, né? Você tinha dito que estava sobrepondo ali? Não, estava travado. Voltou. Ok, só estou ajustando aqui o PowerPoint de novo.
volta-se aí ao clamor dos santos, ao clamor dos mártires. Até quando não julgarás e nem vingarás o nosso sangue naqueles que habitam sobre a terra? Perceba, é um clamor por vingança? O povo de Deus está lá na presença de Deus querendo vingança? Não, nós temos que entender isso de uma outra forma, porque a resposta certamente tem que ser não. Porque aqueles que estão na presença do Senhor já estão aperfeiçoados, eles não praticam mais o pecado, contudo eles não rogam a Deus por vingança, no sentido de ver o sofrimento do ímpio, mas eles clamam a Deus por justiça e suplicam que Deus vingue, ou que Deus faça a justiça sobre os pecadores. Estamos com o nosso vídeo travado aqui, salvo engano. Você pode reportar aí a nossa diretora, mais uma vez, caso você esteja com o vídeo travado. Não, está vermelho ali. Nossa internet hoje não está colaborando. Ok, acho que nós voltamos. Deu sinal verde aqui, acho que voltamos. As Escrituras vão garantir para nós, meus irmãos, que Deus vindicará o seu povo e a todos os seus inimigos ele fará justiça. Essa é uma verdade que você tem na Escritura. A garantia que Deus vai vindicar o seu povo, ou seja, ele vai vingar o sofrimento do seu povo e ele vai trazer juízo para aqueles que são seus inimigos. Eu quero que você leia rapidamente o texto de Atos capítulo 17, verso 31. Volta lá, Atos 17, verso 31. O texto diz exatamente isso. Atos 17, verso 31, assim diz o texto: Deus estabeleceu um dia em que ele há de julgar o mundo com justiça por meio de um varão que ele destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Ou seja, Deus estabeleceu um dia em que ele há de julgar o mundo. Mas você pode voltar também para Tessalonicenses, na segunda carta, Tessalonicenses, capítulo de número 1. Tessalonicenses, capítulo de número 1, e você vai encontrar ali exatamente Paulo dizendo que Deus vai trazer juízo sobre os pecadores rebeldes. No versículo 8 a 10, Paulo diz assim, 2 Tessalonicenses 1, 8 a 10 diz assim: quando ele aparecer com os seus anjos em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, estes sofrerão penalidade de eterna destruição, serão banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando ele vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado com todos os que creram naquele dia, porquanto ele foi crido entre vós. E esse é o nosso testemunho. Paulo dizendo aqui com todas as letras, com toda a clareza, que Deus vai trazer juízo e vingança sobre todos quantos rejeitaram o seu evangelho. Os que habitam sobre a terra. Esse é o clamor. Senhor, até quando não farás justiça ou não farás vingança sobre aqueles que habitam sobre a terra? É o final do versículo 10. Os que habitam sobre a terra, obviamente, não se refere a cada ser humano, mas se refere à humanidade em geral, que é hostil e rebelde à palavra de Deus. Então não se refere a cada ser humano, porque entre os que habitam sobre a terra, ainda está a igreja do Senhor Jesus Cristo, e ela vai continuar existindo até o último dia. Então a vingança de Deus sobre os que habitam sobre a terra não é para atingir cada habitante, mas é para atingir especialmente aqueles que rechaçam a palavra de Deus, que desprezam o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E conforme você leu lá em Tessalonicenses 1, de 8 a 10, é sobre esses que virá a vingança. Os cristãos têm aqui, então, meus irmãos, o seu caminho a percorrer, e todos quantos morreram na fé em Cristo Jesus são mártires. Cada um de nós que vamos fechando os olhos aqui, vamos chegando lá, abrindo os olhos para uma nova realidade, e nós somos os mártires que estaremos lá diante do altar. E esse anseio
pela justiça de Deus é o anseio que está no coração de cada um daqueles que já partiram e estão lá na presença do Senhor. Então nos é dada a graça não apenas de crer em Cristo Jesus, mas também a graça de sofrer por Ele e até a graça de dar a vida por Ele. Cada um dos verdadeiros filhos de Deus tem essa fé e essa disposição de sofrer por Cristo, continuar crendo nele, sofrer se preciso for e, se necessário ainda, dar a vida por causa do Evangelho de Jesus Cristo. Filipenses 2,17, o apóstolo Paulo fala exatamente isso ali com aquela igreja. Nos foi dada a graça de crer em Cristo e nos foi dada a graça de padecer por Ele. Respostas consoladoras que são dadas aqui aos mártires. Você pode nos acompanhar aí mais uma vez, agora, versículo 11. Volta lá para Apocalipse, então, Apocalipse, capítulo 6, versículo 11. Os mártires clamaram ao Senhor, os mártires manifestaram o seu anseio pela conclusão do plano de salvação, onde os santos serão glorificados no Senhor e os ímpios serão justiçados pelo Senhor, e haverá novos céus e nova terra nos quais habitam justiça. E ao expressar esse desejo do coração deles, que é compatível ao plano de Deus, há uma resposta para eles aí. Olha o versículo 11. Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca e lhes disseram que repousassem ainda por um pouco tempo, até que também se completassem o número dos seus conservos e seus irmãos, que ainda seriam mortos, como igualmente eles o foram. Então, o clamor por vingança, meus irmãos, parece ser uma atitude não cristã. Contudo, essa impaciência dos mártires, ela não reflete apenas um desejo de vingança pela vingança, mas ela reflete um desejo de vindicar ou de reclamar, de buscar a justiça de Deus. Deus, sendo justo, a Bíblia diz que Ele vingará os males e as afrontas tão grandes sofridas pelo povo eleito. Você já sofreu alguma injustiça por ser cristão? Já foi debochado? Já foi zombado? Já foi desprezado? Ao evangelizar alguém, essa pessoa te tratou com desdém? Cada injustiça sofrida pelo povo de Deus, pelos mártires de Deus espalhados em qualquer que seja o lugar ou a época da história, Deus haverá de vingar esses males e afrontas que são sofridas pelo seu povo. Então os crentes dos dias de João, eles seriam consolados, certamente, nessa certeza de que o juízo de Deus cairia contra o Império Romano, especialmente, que estava trazendo tanta dor, tanto sofrimento, tanto mal àqueles crentes. Lembra, Apocalipse não foi escrito para pensar no futuro. Apocalipse foi escrito para dizer aos crentes da igreja daquela época que eles estavam sofrendo, mas que Deus estava no comando, que eles estavam morrendo pelo Evangelho, mas que isso era um privilégio tremendo, que eles estavam dando a vida por Cristo Jesus, mas que o juízo de Deus viria contra aqueles que lhes traziam males. Era um consolo, meus queridos irmãos. Apocalipse é um livro consolador, tanto para os que sofreram lá no passado, quanto para os que sofrem no presente, quanto para os que sofrerão ainda em tempos futuros. É a garantia que os servos de Deus, que o povo eleito de Deus, não vai ficar apenas no sofrimento, mas aqueles que causaram qualquer espécie de sofrimento no povo eleito de Deus, eles terão o juízo de Deus sobre eles. Os crentes de todos os tempos, então, são confortados na certeza da justiça de Deus sobre o mal e sobre a maldade sofrida pelo povo santo, pelo povo eleito. A resposta ao clamor dos mártires, meus irmãos, dela foi aplicada aqui no versículo 11 de dois modos que trouxe conforto àqueles que suplicaram. Olha só, o que é que foi dado como conforto a eles? Primeiro, uma vestidura branca. Segundo, disseram para eles, fiquem tranquilos, calmem, aguardem um pouco mais. Vamos desdobrar essas duas questões para melhor compreendê-las. A primeira maneira de consolar aqueles que estão na presença de Deus é que eles receberam uma vestidura branca. O que significa uma vestidura branca? Confere de novo no versículo 11. A cada um deles foi dado uma
vestidura branca. Os condenados do Império Romano, eles recebiam uma vestidura negra, ou um pano roto, sujo, que indicava culpa, condenação e desespero. Eles estavam condenados, iriam para a masmorra e possivelmente dali para uma cruz ou para uma morte por decapitação. Os condenados ganhavam uma roupa suja ou negra, indicando culpa, condenação e o desespero que eles vivenciariam. Os mártires são consolados recebendo vestiduras brancas que representam retidão, santidade e alegria derivada da obra de Jesus Cristo. Cada um de nós que morremos ao chegar na presença do Senhor, recebemos roupas brancas. Então eu quero dizer para você que isso é uma alegoria, que isso é um sentido figurativo do termo, porque você estará lá na presença do Senhor sem um corpo físico. Um corpo físico precisa de uma roupa, mas um corpo não físico, apenas o espírito, ele não tem necessariamente que se cobrir. Então o que significa essa roupa branca? Exatamente, a retidão absoluta agora é imputada e é vivenciada por aqueles que estão lá na presença de Deus. A santidade plena e absoluta é a realidade daqueles que estão na presença do Senhor. E a alegria, o prazer de estar diante do Senhor, o prazer de estar perfeito na existência eterna, isso é o significado da roupa branca, da vestidura branca. Estar no céu é estar em bem-aventurança e glorificação. Estar no céu é pura alegria. Estar no céu é pura perfeição. Estar no céu é pura retidão e santidade. É a segunda parte, repouse um pouco mais, é a segunda parte do texto que você tem aí no versículo 11. Então foi dado a eles uma vestidura branca, a santidade, a perfeição, e foi dito para eles, fiquem tranquilos, apenas repousem um pouco mais, até que se complete o número dos seus conservos que ainda morrerão lá na terra. Quem deu a resposta para os mártires? Quem deu a resposta para os mártires? Claramente, quem deu a resposta para os mártires é aquele que se assenta no trono. Visto que suplicaram a Deus por justiça, suplicaram àquele que estava no trono, presume-se naturalmente que quem fala a eles é o Deus, é Deus mesmo, é aquele que está assentado no trono. O que diz a resposta divina para esses tais? Foi dito para eles, repousem um pouco mais. É o que diz aí no versículo 11, mais uma vez, para você. Mas, interessante, leia também o capítulo 14, versículo 13. Dá uma olhadinha lá no versículo 13 do capítulo 14. Olha só. Capítulo 14, versículo 13, é um texto bastante interessante e assim diz: ouvi uma voz do céu dizendo, escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor, sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham, para que eles descansem das suas fadigas. O termo descansem um pouco mais, que você tem aqui no versículo 11 do capítulo 6, repousem um pouco mais, descansem um pouco mais, é a mesma palavra que você tem lá no versículo 14, descansem um pouco mais. Essa palavrinha grega que você tem aí, anapausontai, indica descansar dos seus labores, descansar depois de grandes esforços, estão cansados, exaustos do sofrimento, descansem. É isso que está sendo dito tanto aqui no texto de 6:11 quanto lá no texto de 14:13, que eles deveriam, anapausontai, voltamos aqui, anapausontai é a mesma palavra usada lá então, descansem, descansem. Os que morrem no Senhor, descansam. Estou com um problema aqui na internet, de novo deu vermelho aqui, mas vamos caminhar. Os que morrem no Senhor descansam de suas lutas e descansam de suas fadigas.
Hebreus 4, de 8 a 10. Eu vou abrir aqui enquanto eu espero que a nossa internet volte. Não sei se você está conectado, ouvindo bem. Hebreus 4, de 8 a 10. Hebreus 4, de 8 a 10 diz assim: Ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta um descanso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus descansou das suas. Está vermelho. Está fora, hein? Eu vou esperar um pouquinho para voltar aqui. Será que é a chuva? O pessoal está falando que ele está na cidade toda assim hoje. É só agora à noite, né? Ok, nós estamos de volta. Voltou, deu sinal verde aqui mais uma vez. Então, voltando lá, os que morrem no Senhor descansam de suas lutas e de suas fadigas. E o texto lá de Hebreus 4, versículo 8 até o 10 diz assim: Ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria. O poeta, o profeta Davi, não falaria nenhum descanso para o povo de Deus. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, assim como Deus descansou das suas. Então é isso que é dito para esses irmãos que estão lá na presença de Deus. Vocês entraram no descanso, esqueçam as fadigas, descansem. Vamos aguardar o final do plano, vamos aguardar o desdobramento final da obra de Deus. O pedido deles, meus irmãos, não é negado, mas eles são informados que descansassem e que exercessem a paciência por um pouco tempo. Descansem, esperem. O repouso deve ser entendido, então, como sendo o tempo de revigoramento junto ao altar. Imagine que coisa maravilhosa é você fechar os seus olhos aqui e abri-los diante de Deus. E Deus começar a transformar todo o seu ser, todo o seu espírito ser aperfeiçoado e ser dito a você: agora você está totalmente aperfeiçoado, santo e puro na presença de Deus. Descanse da sua fadiga. É isso que é dito nesse quadro aqui. Aguarde o final da história. Vai ser maravilhoso. Um pouco mais. É um momento passageiro. Quando nós falamos aqui para nós, aguarde um pouco, nós pensamos num tempo pequeno. Não é isso mesmo? Quanto é pouco tempo? Descansem por pouco tempo. Quanto é pouco tempo? Depende da perspectiva. Depende da perspectiva na qual se olha. Não é mesmo? É comum se pensar que pouco tempo é um período curto, porque na ótica que nós estamos é de um tempo cronológico. Um pouco tempo para nós, você olha no relógio e quer marcar um tempo curto. Ou alguns dias, um tempo curto em relação a uma extensão maior. Então nós pensamos que pouco tempo significa um tempo curto. Mas para nós pode se estender por eras. Por quê? O que são 1000 anos para Deus? Não é mesmo isso que a Bíblia fala em outros lugares? 1000 anos para Deus é como um dia. E um dia é como 1000 anos. Lá eles não estão vivendo no cronômetro. Lá eles não usam Seiko. Lá eles não usam Mondaine. Lá eles não usam Oriento. Lá não marca o tempo. Então para nós pode passar, ou para aqueles que estão lá na presença do Senhor, pode passar eras para nós aqui, e para eles lá é pouco tempo. Porque 1000 anos para Deus é como um dia. É assim que diz Pedro lá no texto de 2 Pedro 3,8, não é mesmo? Apocalipse 12,12. Olha lá, Apocalipse 12,12, que interessante é essa apresentação da ideia naquele texto. Confira comigo. Por isso festejai aos céus, e vós os que neles habitais, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós cheio de cólera,
sabendo que pouco tempo lhe resta. É assim, pouco tempo pode parecer muito para quem está aqui na terra, mas para quem está lá no céu, um dia é como 1000 anos. Então é isso que é dito para eles: calmem, fiquem tranquilos, descansem, o tempo passa rapidamente. Lá no texto de Apocalipse 20, versículo 3, você tem de novo essa mesma afirmativa do pouco tempo. Olhe lá: lançou no abismo, fechou e pôs sobre ele um selo, para que ele não mais enganasse as nações, até se completarem os 1000 anos. Depois disto, é necessário que ele seja solto pouco tempo. Então, a ideia de pouco tempo na Bíblia, ela é relativa se nós olhamos o pouco tempo aqui na terra ou se nós olhamos o pouco tempo lá no céu. Pouco tempo na terra tem uma ideia de cronologia, de um tempo determinado pelo relógio, por dias ou por poucos anos. Mas pouco tempo lá no céu pode ser eras para nós aqui na terra. Tudo está determinado, meus irmãos, tanto o dia do fim quanto o número dos eleitos. É isso que você percebe aqui também no versículo 11. Descansem, fiquem tranquilos, até que se complete o número dos eleitos, dos seus irmãos, que vão passar pela terra e vão morrer lá. Aguarde que se complete isso. Então o tempo pode parecer curto para nós, ou pode parecer demorado para nós, mas é o tempo de Deus. Não poderá chegar o dia do juízo até que o número dos eleitos não tenha se completado aqui na terra. Nós não sabemos quem são os eleitos. O tempo está correndo, a história está andando, mas não chegará o dia do final enquanto o último eleito de Deus não for resgatado. Todos os eleitos daquele plano eterno, antes da fundação do mundo, todos os eleitos de Deus vão ser alcançados pelo Evangelho. Existe um limite para essa crescente enxurrada de injustiça, de maldades que campeia aqui na terra, mas além desse limite, ela não prosseguirá. Essa maldade não vai continuar. Deus estabeleceu um limite. Qual é o limite? O último convertido, o último eleito e no tempo certo, a volta de Jesus transformando a nossa história. Deus é quem anuncia esse limite intransponível e é Ele que trata desse número completo dos eleitos que não é citado. A Bíblia não fala quantos são. Metaforicamente fala-se em 144 mil, mas são milhões e milhões e milhares de milhares. Os 144 mil é um número apenas simbólico. Daqui a alguns dias chegaremos lá, no capítulo 7, você já vai ter essa menção dos 144 mil e nós compreenderemos um pouquinho melhor então o que significa 144 mil, mas é apenas uma simbologia para a totalidade dos eleitos de Deus. Enquanto o último eleito não for alcançado, o fim não vem. Portanto, é no tempo de Deus. Vamos caminhar um pouquinho mais aqui, partindo para o nosso final. Apocalipse 6,11, então diz que eles deveriam esperar até que os seus conservos e seus irmãos aqui na terra também sejam mortos, assim como eles também o foram. João está exilado na ilha de Patmos, porém João não é morto. Mas lembre, ele é chamado de servo. Então a morte aqui não é apenas a morte brutal, a morte estúpida. João não morreu assim, ele morreu de velhinho. Como ele é chamado de servo, exatamente como os outros que foram martirizados de forma bruta. Então os mártires, eles são todos aqueles que são testemunhas do Senhor. Nem todos os eleitos sofrem morte brutal, como os da perseguição lá naquela época, ou os da perseguição em nossa época. Mas todo cristão é mártir, porque todos morreram na fé, todos morreram na certeza de que eles também morreriam pelo Senhor, se assim fosse necessário. Essa é a minha fé e essa é a sua fé. Cristãos sofrem de uma forma ou de outra por causa da sua fidelidade a Deus e por causa da fidelidade à palavra de Deus. Enquanto que outros pagam um preço máximo com a morte, outros são mártires apenas pelo testemunho que dão. Todos quantos já morreram em Cristo Jesus estão diante do trono, e todos quantos morreram em Cristo Jesus recebem o mesmo consolo daquele que está assentado no trono. Recebam vestes brancas e descansem um pouco mais.
Todos eles que estão lá já receberam suas vestes de justiça e agora aguardam para se completar o número dos eleitos do Senhor aqui na terra. Robert Haley vai dizer o seguinte: os fiéis que se dispuseram a morrer, porém não foram entregues à morte, recebem o mesmo galardão que aqueles que sofreram o martírio. Ou seja, cada crente em Cristo Jesus, é um daquele que está pronto a morrer pelo Senhor. Mas nem todos vão morrer pelo Senhor. Então aqueles que morreram de forma brutal receberão galardão, e aqueles que morreram como João, por velhice, por outras razões, vão receber também o seu galardão. Eu acho que não está transmitindo. Onde será que eu parei? Não percebi o vermelho. Ok, voltamos a transmitir aqui novamente. Eu estava dizendo que todos quantos já morreram em Cristo Jesus estão diante do trono e recebem o mesmo consolo daquele que está sentado no trono. Todos quantos estão lá já receberam as vestes de justiça e aguardam completar aqui na terra o número dos eleitos de Deus. Eu disse que Robert Haley, um comentarista, escritor americano, ele vai dizer que os fiéis que se dispuseram a morrer, porém não foram entregues à morte, eles recebem o mesmo galardão que aqueles que sofreram o martírio. Ou seja, você está aqui na terra e você já disse: eu estou aqui pronto a morrer por Jesus. Você está disposto, se preciso for, morrer por Jesus. Porém, de repente, você vai morrer por outra razão, e não por uma morte truculenta por alguém que te persegue como cristão. Você vai receber o mesmo galardão daqueles que morreram truculentamente por serem cristãos. É isso que nós compreendemos. Os mártires do Senhor não são só aqueles que morrem violentamente, mas os mártires do Senhor são todos quantos são suas testemunhas. E têm a disposição de, se preciso for, dar a vida pelo Evangelho, dar a vida pelo Senhor. Não é esse o seu caso? Você não está disposto a morrer por Jesus? Não é? Se você é uma testemunha do Senhor, certamente essa é a sua disposição. Ama o Senhor, ama o Evangelho e, se preciso for, damos a vida por Ele. Termino aqui. Cada cristão que já morreu, então, é um mártir em Cristo Jesus. Essa é uma verdade que você tem focada nesse texto. Outra coisa, os que já estão na glória dos céus, eles terminaram os seus labores aqui na terra e descansam de suas obras. Já estão no descanso. Os que estão diante do trono estão em plena consciência do que são lá e do que foram cá. Ou seja, eles não estão dormindo, eles não estão no sono da alma, eles não estão inconscientes, mas têm plena consciência de estar na presença do Senhor, desfrutando do descanso eterno e perfeito ali naquele lar celestial. Uma outra realidade: aguardam se completar o número de todos os eleitos, aguardam os últimos a serem convertidos aqui na terra, quando então o Senhor se manifestará do céu para terminar a história. A última parte desse livro selado, que é a consumação, ela vai acontecer exatamente quando o último eleito do Senhor se converter aqui na terra e passar o seu tempo de prova e Deus garantir: esta é a hora. O Senhor Jesus vem, o Senhor Jesus busca, e aqueles que estão lá no céu hoje, com roupas brancas, descerão para buscar os seus corpos aqui na terra, que serão ressuscitados, e nós, os que estivermos vivos aqui, seremos transformados, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Amém? Você é um mártir do Senhor. Quer você morra por Covid-19, quer você morra por qualquer outra enfermidade, ou de velhinho, lá pelos seus 90 e tantos anos, você é um mártir do Senhor. O mártir é aquele que é uma testemunha e que está aqui disposto a dar a vida pelo Evangelho. Quando partir daqui, você estará lá na presença do Senhor, de roupa branca e descansando, até que se complete o tempo certo. Na próxima semana, nós teremos o nosso 17º estudo e falaremos sobre o clamor sobre a terra.
Agora não é o clamor no céu, mas agora é o clamor na terra. Chegou o dia do juízo, como será? Então, os próximos selos vão apontar para isso. Próxima semana, se Deus permitir, estaremos juntos aqui. Esteja conosco. Não falte, venha participar desse estudo na próxima semana. Espero que lá a nossa internet esteja um pouco melhor. Saí fora de novo. Meus irmãos, estamos então encerrando aqui o nosso momento. Eu espero que mesmo com as idas e vindas da internet, você possa ter alcançado uma compreensão, pelo menos que parcial, desse texto de hoje.